Então, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de Sociologia. Hoje, nós trabalharemos a temática da história da Sociologia e de seus pensadores. Tudo isso nós vamos encontrar lá no nosso material, no capítulo 2. Então, para nós iniciarmos esse nosso estudo, eu vou estar fazendo duas perguntas para nos ajudar a introduzir esse assunto. Primeiro delas, qual o lugar do indivíduo dentro dos contextos sociais? Então, cada pessoa é um ser independente, é um ser livre. Então, como é que nós podemos usar essa nossa independência, essa nossa liberdade, dentro dos contextos sociais dos quais, ou nos quais, melhor dizendo, nós estamos inseridos? Então, é interessante que nós possamos estabelecer essa relação. O segundo aspecto é como nós vamos preservar a nossa autonomia diante da sociedade em que nós vivemos. E aqui essa questão da autonomia também está conectada, né, àquele primeiro princípio de liberdade que nós tratamos lá na primeira pergunta. Então, eu sou um ser independente e essa minha independência ela tem que ser respeitada, né? Então, de que maneira a gente consegue estar tratando tanto o respeito à nossa independência, quanto também o respeito à independência do outro. Para tentar resolver essas indagações, nós vamos estudar 4 pensadores, né, e vamos começar por Auguste Comte. Então, o Auguste Comte é o primeiro pensador que tenta elaborar o que a gente vai chamar de ciência da sociedade. As preocupações do Comte, elas estão ligadas à condição ou à possibilidade que a ciência tem para explicar os contextos sociais. Então, diante disso, o Comte é um dos pioneiros da chamada ciência sociológica. É um dos primeiros pensadores que tenta, através da ciência, explicar como essa relação indivíduo-sociedade se estabelece. Um segundo aspecto que marca o pensamento kantiano é o desejo que o Comte tem das chamadas reformas sociais e depois de estar unindo dois conceitos, né, importantes, que é o utilitarismo e depois as contribuições que as ciências exatas podem estar oferecendo. No que se refere ao utilitarismo, mais à frente nós vamos poder vê-lo de maneira mais detalhada. O Comte também ele trabalha um aspecto de sistematização. Essa sistematização, quero chamar a atenção de vocês, é a organização que é dada para a elaboração daquilo que mais à frente ele vai chamar de filosofia positiva. Então, sistematizar é organizar. Então, ele organiza a chamada filosofia positiva, que vai oferecer subsídios, que vai oferecer explicações para esses contextos da ciência da sociedade. E o quarto e último aspecto, ele apresenta as orientações de uma ciência da sociedade propriamente dita. Ele vai elaborar os primeiros pressupostos da sociologia. Dando continuidade, o Comte ele tem algumas fontes que vão embasar o seu pensamento. Fontes essas aí do racionalismo, do empirismo e do utilitarismo, como nós havíamos mencionado anteriormente. Quando se fala do racionalismo, nós estamos tratando de uma doutrina que privilegia a razão, o pensamento. Então, o pensamento é o meio para a gente conhecer e explicar a realidade. Tá? Então, o Comte ele se baseia nesse pressuposto. Depois, o pressuposto empírico, que vai privilegiar, né, agora aqui a questão da experiência, quer dizer, todo conhecimento provém, se origina da experiência, e no empirismo, as questões de revelação, de misticismo, ou as ideias inatas que eram trazidas pelo racionalismo, elas são colocadas de lado, elas são desprezadas. O que vale aqui é a questão da experiência. E o último aspecto, o aspecto utilitarista, que considera a boa ação ou a boa regra de conduta caracterizáveis pela utilidade, ou seja, aquilo que se torna útil, né? E útil no sentido de proporcionar tanto ao indivíduo como depois à coletividade, né, as mais perfeitas formas de bem-estar. O
Kant também vai elaborar o conceito, né, das chamadas leis dos três estados, né, o estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo. Começando pelo estado teológico, a base dele é justamente a vontade sobrenatural. Então, a vontade sobrenatural ela é considerada por Kant arbitrária. Por quê? Porque são os deuses, né, ou Deus, quem determina aquilo que os indivíduos devem fazer ou a maneira como esses indivíduos devem se comportar. Já no estado metafísico, as explicações elas já vão estar mais abstratas, ou seja, os seres, né, os indivíduos, as pessoas, elas começam a formular compreensões que ajudam a justificar e a explicar determinadas situações, sendo que o estado metafísico ainda sofre influência desse aspecto que está ligado às questões sobrenaturais, né? Aquilo que está para além da nossa vida material. Essas duas situações, tanto o estado teológico como o estado metafísico, busca-se no absoluto, ou seja, numa realidade que está acima dos seres humanos, respostas para questões como por que as coisas acontecem, de onde viemos e para onde vamos. É como se alguém revelasse aos homens, não é, esse entendimento. Já no estado positivo, que é o estado de superação tanto do teológico como do metafísico, há uma supremacia da experiência do homem, né? E onde é que o homem trabalha essa questão da experiência? Justamente na elaboração de leis gerais, de conceitos que, auxiliados pela ciência, conseguem explicar, né, conseguem sintetizar toda uma necessidade que justifique determinadas realidades. No estado positivo, né, depois dessa busca de leis gerais e do auxílio da ciência, as pesquisas elas vão ser fundamentais para que possam ser compreendidas como as coisas acontecem. E esse acontecimento das coisas está conectado aos fenômenos, né, de sucessão, ou seja, daquilo que vem na sequência um do outro, e de coexistência, ou seja, daquilo que pode estar conectado de maneira direta entre uma ou mais situações. Finalizando o pensamento do Augusto Comte, nós vamos estar tratando da ciência positiva, né? E aqui a sociologia ela seria a condutora da sociedade para o seu estado de plenitude, né? Ou seja, aquilo que a gente chama lá de moral positivista. E aqui nós não lembramos lá dos 3 estágios. Então, o estágio positivo é o estágio de perfeição, né? De plenitude proposto pelo Augusto Comte. A filosofia positivista, ela se alicerça, ela está conectada a 3 elementos: a ordem, a moral e o progresso. A ordem no sentido da organização, a moral no sentido da maneira como os indivíduos se comportam dentro do aspecto social e o progresso, como esses indivíduos eles conseguem trabalhar, propor essa ideia de evolução, de continuidade. Então, a filosofia positivista, ela amplia o chamado projeto de criação e constitui aquilo que o Comte chama de religião da humanidade. Ou seja, o positivismo, ele acaba ele acaba implementando esse aspecto religioso, mas não um aspecto religioso ligado a um Deus, porque o positivismo religioso ele é agnóstico. Mas justamente na eleição da humanidade como deusa suprema, ou seja, como modelo, né, de conduta e de entendimento da vida humana.